Oi, pessoal! Nosso vídeo desta semana vamos falar sobre revisão de literatura, que também pode ser chamada de revisão bibliográfica, referencial teórico ou fundamentação teórica. Trouxe dois exemplos para a gente entender o que é e como fazer uma revisão de literatura. Bom, estamos aqui com o nosso primeiro exemplo, que é um artigo que fala sobre as diferenças no desempenho acadêmico na UFMG entre ingressantes via vestibular e via Enem, né? Pessoal, veja bem, quando a gente vai escrever um trabalho sobre qualquer assunto, que um professor, uma professora passa para a gente na universidade, a gente vai precisar fazer uma revisão de literatura, né? E o que é essa revisão? A revisão da literatura é a etapa onde você irá reunir trabalhos de outros autores para dar um embasamento teórico ao seu. Né? Então, se eu estou me propondo aqui a escrever um trabalho, por exemplo, sobre a questão do desempenho acadêmico dos alunos, né? A diferença entre aqueles que entram no vestibular e aqueles que entram no Enem, eu vou ter que consultar vários trabalhos anteriores que falam sobre esse assunto. Então, quando eu estou consultando trabalhos anteriores que falam sobre o assunto que eu vou pesquisar, eu estou fazendo uma revisão de literatura. Quando a gente passa aqui do resumo e entra na introdução, né, a gente vai ver que os autores, eles escrevem assim, aqui no determinado ponto, olha, eles colocam: na década de 1990, abriu-se a possibilidade de diversificação dos processos seletivos para acesso às instituições de ensino superior, né? Isso aqui é chamado de citação. Isso aqui é uma citação. E eu estou vendo que essa citação aqui, ela é uma citação do trabalho de Barros. E o ano do trabalho de Barros é 2014, né? Então, para fazer essa citação, os autores aqui, as pessoas que escreveram o trabalho, eles tiveram que fazer uma revisão de literatura. Como? Eles foram pesquisar vários artigos, né? E dentro desses artigos eles encontraram o trabalho de Barros 2014. Se a gente for olhar que trabalho é esse, então a gente pode verificar na lista de referências que vai estar aqui na página 24, eu posso verificar que esse trabalho aqui de Barros, olha, é um artigo científico, né? Ele é uma autora, né, que escreveu sobre vestibular e Enem, um debate contemporâneo, numa revista Ensaio, no ano de 2014. Ou seja, quando eu vou começar a escrever sobre um determinado assunto, eu tenho que pegar vários autores que publicaram trabalhos dentro daquele assunto para que eu possa trazer no meu. Os autores, então, eles vão precisar pesquisar em livros, em artigos, TCC, dissertação, tese, conhecimento já publicado sobre o tema. E aí eles vão escrever no trabalho deles. Então, se a gente voltar aqui ali para a página da introdução, a gente vai perceber que eles trazem vários autores. Então, isso já é uma revisão de literatura, né? Eles já estão fazendo aqui essa revisão de literatura. E aí, pessoal, quando você faz isso, né, para entender melhor, você vai começar a pesquisar, a ler sobre o que os autores falam sobre aquele determinado assunto, você passa a entender melhor, tá certo? O tema da sua pesquisa, porque você vai vendo o que outros autores já pesquisaram, o que eles encontraram, né? Um pouco mais à frente aqui dessa citação, a gente pode perceber que ele vai trazer, os autores vão trazer aqui falando um outro trabalho falando sobre o Enem. E aí eles colocam o Enem, né? Explica, aqui fala um pouco, aí veja que eles dizem o seguinte: o exame enfatiza a compreensão da leitura como competência básica, em um exame que procura ser interdisciplinar e contextualizado. Veja que esse conhecimento aqui, que é uma citação, isso daqui, já veio de outro trabalho, olhe. Castro e aqui esse outro autor no ano que eles publicaram esse trabalho no ano de 2004, né? Então, os autores do texto, eles vão fazendo a revisão das pesquisas e publicações de outros autores que já escreveram sobre esse mesmo assunto. Então, isso é uma revisão de literatura. Você só vai ter condições de começar a escrever um trabalho se inicialmente você fizer uma revisão de literatura. Por quê? Porque sempre terá alguém que já escreveu sobre o seu tema que você está pesquisando. E aí você vai precisar ler esse material que já está publicado, né? Você vai trazendo diversos autores, certo? Então, você vai precisar ler diversos materiais para você ir pesquisando,
né, esse material para ter base para escrever o seu. Então, portanto, pessoal, desde a introdução, como a gente está vendo aqui, essa revisão ela é feita, né? Aqui na frente, veja que eles colocam ali diversos outros estudos tiveram como objetivo explicar o desempenho acadêmico no nível superior. E aí ele cita aqui outros estudos, né? Então, desde a introdução, essa revisão de literatura ela precisa ser feita, certo? No entanto, o que é que a gente pode perceber, né? A introdução, ela não tem a finalidade de se aprofundar nessa revisão de literatura. Por quê? Porque a finalidade da introdução, qual é? Ela vai trazer um contexto geral sobre um assunto, né? Ela vai falar sobre a importância desse assunto e ela vai trazer o objetivo. Então, quando a gente está aqui na introdução, a gente vê que os autores eles colocam que o objetivo deste artigo é correlacionar o desempenho acadêmico no nível superior e a forma do processo seletivo. Quer dizer, será que tem diferença entre os alunos que entraram por meio do vestibular e os alunos que entraram por meio do Enem? Será que tem uma diferença aí na questão de nota, do desempenho deles, né, dentro da universidade? Então, é exatamente isso que esse trabalho vai fazer. Então, a introdução, ela é curta. Geralmente, a introdução dos trabalhos, ela vale no máximo com 2 páginas, né? Então, não dá para você se aprofundar nessa revisão, certo? E aí, pessoal, como não dá para se aprofundar, nessa revisão, né, no geral, o que é que a gente vai ver? A gente vai ver uma outra sessão, como essa daqui, olha, revisão bibliográfica, né? Essa revisão aqui, ela vai ser específica para a revisão de literatura. Aí aqui você realmente vai precisar se aprofundar nos autores, trazer mais autores, discutir mais esses trabalhos anteriores que já estão publicados, certo? Então, aqui você vai se aprofundar nesses estudos anteriores, né? E aí você pode dividir em vários tópicos essa revisão de literatura aqui. Esses autores aqui, eles dividiram, veja que eles colocaram, essa sessão foi dividida em 3 partes, certo? Então, como é uma parte mais extensa aqui no trabalho, não é ali como a introdução curtinha, com 2 páginas, então, geralmente, essa revisão de literatura, quando ela vem separada, né, no artigo, então ela é dividida, certo? Nesses tópicos, né? E aí, para fazer bem essa parte, o que é que você precisa? O que é que você vai precisar? Você vai precisar trazer estudos confiáveis, certo? Para colocar aqui. E aí você vai dar preferência para artigos científicos publicados em periódicos, que são as revistas científicas. E aí, pessoal, onde é que você pode estar se perguntando, onde é que eu vou encontrar esses artigos científicos aqui, que ele está citando tantos trabalhos, como é que eu vou encontrar esses artigos? Você pode encontrar no Google Acadêmico, você pode encontrar no Cielo, você pode encontrar no Periódicos CAPES. Então, aqui no canal, eu já gravei vídeo explicando como você vai fazer essa busca, tá certo? Eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo esses 3 vídeos, né? Como você deve pesquisar esses artigos nessas 3 bases de dados, certo? E aí, pessoal, uma outra coisa é que a gente precisa fazer essa citação direitinho de acordo com a norma que o seu professor pediu. Eu estou vendo aqui que a norma que esses autores estão usando é a norma da ABNT, né? Mas nem sempre vai ser desse jeito. Se o seu trabalho é na norma A, a citação já vai ser diferente, a referência já é diferente. Então, você precisa saber também qual é a norma que você vai organizar aqui o seu referencial teórico, né? E aí você vai colocando, fazendo essas citações, tá certo? Você não pode simplesmente sair copiando os trechos de outros trabalhos sem você citar, porque se você copia outros trechos e não cita, você vai ter um problema, né, de plágio no seu trabalho, então por isso que você precisa trazer aqui os autores. Então você cita e coloca o autor no final, lá nas referências. Então aqui, olha, veja que ele está citando, os autores estão citando Araújo. Se você for lá nas referências, que a gente viu que está ali na página 24, então você vai ver, olha, o trabalho de Araújo aqui. Né? Então, aqui tem 2 trabalhos, certo? Um de Araújo 2015 e outro de Araújo 2013. Então, você sempre vai ver os autores sendo citados e eles constando aqui na lista de referências, certo? E aí, pessoal, quando vocês começam a fazer essa revisão da literatura, né, que a gente está vendo aqui que os autores fizeram, você vai escrever os conceitos importantes e também trazer resultados de pesquisas anteriores, certo? Então, aqui eles estão colocando, olha, com relação a estudantes que haviam previamente trabalhado ou que trabalhavam, espera-se que
ter um pior desempenho, como observado por, aí já foi esse estudo aqui. O que é isso daqui? Isso aqui são resultados de trabalhos anteriores, resultados. Ou seja, esses autores aqui, eles fizeram uma pesquisa parecida com o que eles estão fazendo e descobriram isso, que poderia existir uma diferença entre alunos que trabalhavam e alunos que não trabalhavam. Está dizendo aqui, olha, que eles analisaram alunos da Universidade Federal do Paraná. Certo? Então, a revisão da literatura, ela não é para você trazer apenas conceitos, apenas definir um termo. Você está escrevendo sobre competência, sobre desempenho acadêmico, aí eu vou explicar o que é que vários autores dizem o que é desempenho acadêmico. Sim, eu trago conceitos, mas eu também preciso trazer resultados de trabalhos anteriores, tá certo? E aí, pessoal, tudo que vocês citam aqui nessa parte da revisão da literatura, isso vai ser importante para você discutir os resultados do seu trabalho. Então, em alguns trabalhos, após essa sessão aqui específica que você vai fazer de revisão de literatura, onde você vai se aprofundar em vários estudos, tá certo? E trazer o melhor possível que você encontrou, né? Lógico que você não tem condições de trazer todos os trabalhos que falaram sobre esse assunto. Você vai selecionar o que você acha mais interessante para você escrever a sua revisão de literatura. Então, nesses trabalhos onde a revisão de literatura ela é um tópico, certo? O que é que a gente tem? Na sequência, a gente vem com a metodologia do trabalho, né? E depois a gente vem com os resultados e discussões e as considerações finais. Então, a revisão de literatura ela passa a ser um tópico, tá certo? Dentro do artigo. Então, aqueles estudos que você citou, que a gente estava vendo ali o referencial teórico desse trabalho, né? A revisão de literatura, aqueles estudos que você cita na revisão de literatura dentro de um artigo, eles vão servir de base para você interpretar os seus resultados, tá certo? Então, não são estudos, quando você está escrevendo um artigo, o que você está citando ali na revisão de literatura, não são estudos só para você preencher uma determinada quantidade de páginas, não. Eles vão servir para você discutir os seus resultados. Vamos dar uma olhadinha aqui nos resultados desse trabalho que você pode entender melhor. Olha, veja que ele diz o seguinte. Ele diz assim, aqui ele está discutindo o resultado do trabalho deles, né? Então, eles coletaram os dados, tudinho na universidade, tá certo? Verificaram documentos, então tudo isso eles fizeram, né? E aí eles colocam o seguinte, o semestre de entrada se relaciona com o desempenho do processo seletivo, como observado por, aí trouxe aqui vários trabalhos que apresentaram esse resultado, certo? Esse resultado igual deles, né? Porque ele diz, todas as comparações são estatisticamente significativas, certo? Então, o estudo deles, né, ele compara, tá certo? O resultado que eles encontraram aqui na coleta de dados dele, tá aqui, olha, os resultados do trabalho dele, ele vai comparar com outros estudos. E esses estudos que constam aqui também, que você vai ver que na discussão dos resultados tem as citações, esses estudos já foram citados no seu referencial teórico. Então, seu referencial teórico é para você trazer, né, estudos que vão servir de base para você discutir os seus resultados. Se a gente for pesquisar aqui esse autor, então deixa eu só mostrar aqui para vocês, se eu for pesquisar esse autor, certamente esse autor já foi citado anteriormente. Olha, então vamos dar uma olhadinha aqui. Olha, veja, esse trabalho já tinha citado aqui, olha, na página 4. É na página do referencial teórico, certo? Então, você cita os autores no referencial teórico, depois você utiliza esses autores lá na frente para discutir resultado, né? Então, o referencial, ele é muito importante, essa revisão de literatura, ela é muito importante, certo? Então, pessoal, o que eu posso ver aqui, né, de revisão de literatura, é que eu vou trazendo as citações e construindo essa minha revisão de forma lógica, né? A forma que eu vou precisar para discutir esses dados lá na frente, certo? Não é simplesmente você jogando uma citação atrás da outra, né? Aqui é como se você estivesse contando uma história. E quando você traz os autores, você está dando uma credibilidade ao trabalho. Ou seja, não sou eu que penso dessa forma aqui, né? Então, é esse autor que já estudou esse assunto que diz isso. Aqui não é uma opinião minha, é o trabalho de Barros, um trabalho científico que está publicado que mostra isso daqui, né? Então, isso é muito importante para o seu trabalho, certo? Traga diversos autores na sua revisão de literatura, né? A variedade é muito importante, certo? Para você construir uma revisão de literatura de qualidade, porque aí você vai ter condições de trazer bons conceitos, explicar bem o assunto,
que você quer explicar, assim como os resultados da pesquisa de outros autores, né? Como a gente viu aqui, trazendo resultados, o que esses autores encontraram, certo? Então, pesquisando um determinado contexto, encontrou isso, já outro autor encontrou aquilo, né? Então, você vai ver pessoas que encontram resultados iguais, pessoas que encontram resultado diferente, pode trazer tudo isso, certo? E aí, pessoal, outra coisa importante na sua revisão, né, trazer estudos recentes, certo? Preferencialmente dos últimos 5 anos. Pode ter alguns mais antigos? Pode sim. Não tem problema que tenha alguns mais antigos. Mas você deve trazer estudos recentes, por quê? Porque uma boa revisão de literatura vai fazer com que o seu leitor veja que você está atualizado com aquele tema, né? Então, a pessoa que vai ler seu trabalho, ela quer ver estudos novos sendo discutidos. Tá certo? Dentro do seu trabalho. Ela não quer ver só publicações antigas, né, sendo reportadas aqui no seu estudo. Ela vai querer ver trabalhos recentes, certo? E aí, pessoal, esse exemplo aqui a gente tá vendo que eles fizeram analisando dados, né, daqui da UFMG. Eles colocam que foram utilizados dados de alunos da UFMG que ingressaram na instituição entre os anos 2006 e 2015, sendo que para o ano 2015 só estavam disponíveis dados do primeiro semestre, colocam que foram utilizadas informações coletadas por meio de questionário realizada pela Comissão Permanente Vestibular da UFMG. Também foram utilizados dados relativos ao desempenho acadêmico dos alunos fornecido pelo Departamento de Registro e Controle Acadêmico da universidade. Ao todo, eles fizeram 97.815 observações de dados, né? E aí, você vai poder ver trabalho, então você tem esse tipo de trabalho, tá certo? Que a revisão da literatura, ela é uma seção aqui dentro do trabalho, como a gente viu, mas, no entanto, você pode ver trabalhos como aqui o nosso exemplo 2, né? O nosso exemplo 2 ele é diferente do 1, certo? Por quê? Porque nesse exemplo, ele é um trabalho todo de revisão de literatura. Se o seu trabalho ele é todo de revisão de literatura, então é um trabalho onde você não vai fazer coleta de dados fora. Você vai analisar trabalhos já publicados sobre esse assunto. Então, o seu trabalho é completo, um trabalho de revisão de literatura, né? Portanto, não vai haver aquela etapa de coleta de dados além do material que você leu, certo? Esse trabalho é 100% de análise de material já publicado, ou seja, ele é todo de revisão de literatura. E aí, pessoal, como foi que eles fizeram, né? Aqui esse trabalho. Então, um trabalho sobre atividade física e desempenho acadêmico de universitários, né? Uma revisão, tá aqui os autores do trabalho, né? Um trabalho aqui publicado em 2022. Então, eles reuniram aqui, certo? Nesse artigo, trabalhos científicos que davam base, né, ao assunto que eles precisavam escrever. E aí eles vão fazer uma análise profunda das principais publicações, né? Aqui no canal eu já gravei, inclusive, vários vídeos sobre os tipos de trabalho que são exclusivos de revisão de literatura, como esse daqui, certo? Então você pode ter um trabalho de revisão sistemática, revisão narrativa, revisão integrativa, tem vários tipos, né? Mas em todos eles, independente do tipo que o seu professor definir, se ele disser que é um trabalho de revisão de literatura, você já sabe, né, que ele vai ser um trabalho sobre as publicações já existentes sobre o assunto, e aí você vai selecionar o melhor material possível para citar no seu texto. Aqui no resumo, eles mostram que esse trabalho foi composto de uma revisão de literatura e utilizou-se das plataformas, aí PubMed, né, ele vai colocar aqui as bases que ele pesquisou, coloca aqui Google Acadêmico, coloca as palavras-chave que eles pesquisaram. Então, um trabalho assim, entre eles aqui e o computador, certo? Vão fazer a pesquisa nos artigos e vão escrever sobre esses artigos. Vejam que no resultado e discussão desse artigo, vai ter a introdução, tá certo? Depois vai ter o método, onde eles vão explicar onde eles encontraram os artigos, tudinho que ali no resumo eu já mostrei para vocês. E o que é o resultado de discussão de um trabalho de revisão de literatura, né? Vejam que esse resultado de discussão desse artigo é a análise das publicações que eles selecionaram. Ou seja, aqui é um artigo que escreve sobre outros trabalhos científicos que já foram publicados. O resultado deles é esse. É a análise dos artigos que eles selecionaram, certo? Não vai haver coleta de dados externa como aquele nosso primeiro exemplo, né? A estrutura correta que você vai organizar a sua revisão de literatura, você precisa perguntar ao seu professor se o seu trabalho é um trabalho exclusivamente de revisão de literatura, né? E aí seria mais ou menos aqui nesse estilo, se for um artigo, certo? Às vezes eles pedem algo bem simples, né? Onde você define simplesmente uns 3 tópicos e aí você faz essa revisão de literatura, pesquise autores que já falaram sobre aquele assunto
que aí você vai trazendo aqui no formato de citações, né? E aí, se ele pede em formato de artigo, então ou vai ser nesse primeiro, como esse primeiro aqui, né, sendo a revisão de literatura, um tópico dentro do seu artigo, ou ele vai ser todo de revisão de literatura, certo? Se ele for todo, então quando chegar aqui em resultado de discussão, você vai dizer, eles colocaram, olha, escolheu-se 21 artigos, 21 trabalhos, né? Para apresentar os achados sobre atividade física e desempenho acadêmico dos universitários. Aí agora ele vai dividir nos tópicos. O primeiro aborda sobre tal ponto, o segundo tópico aborda sobre tal ponto, já o último tópico traz tal ponto. Então, se no primeiro ele vai falar sobre efeitos da atividade física no desempenho acadêmico dos universitários, todos os estudos que ele encontrou que falam sobre isso daqui, ele vai trazendo. Então, pessoal, vejam que esse artigo, né, que é um artigo puramente de revisão de literatura, ele é lotado de citações, certo? Lotado, porque você vai trazer vários estudos que falaram sobre aquele assunto. Então, isso é que é uma revisão de literatura bem feita, né? Eu tenho variedade, eu tenho trabalhos recentes, tá certo? E eu vou travando uma conversa entre esses autores, né? Eu vou explicando o assunto a partir do resultado que esses autores chegaram. O importante é que você desenvolva o seu texto trazendo citações, criando um texto coerente. Não faça uma colagem do tipo, colocando uma citação embaixo da outra, ninguém vai entender, certo? Vá criando um texto coerente, né? E no final, depois que você criar esse texto, né, o texto todo fundamentado em autores, você vai trazer as referências, certo? De acordo com a norma que foi definida pelo seu professor, né? Que pode ser a norma APA, a norma ABNT e a norma Vancouver, são as mais comuns utilizadas aqui no Brasil. Aqui no canal tem playlist dessas 3 normas, certo? E aí eu mostro como é que você pode organizar as referências, tudo que você citou aqui no seu trabalho, né? Todos os trabalhos que aparecem aqui citados, eles precisam aparecer na lista de referências. Tá ok, pessoal? Então esse foi o nosso vídeo dessa semana, que foi sobre revisão de literatura. Um grande abraço e até terça-feira.